Olá, sejam todos bem-vindos ao Pode Conectar Carreiras com Propósito, a sua mentoria em cada episódio. Eu sou a Paula Schuber e esse podcast é para você que quer saber os caminhos para crescer e ter sucesso na carreira. E hoje eu estou aqui com a Lucilene Albano. Gente, eu vou falar um pouquinho dela, porque ainda tem muita história para a gente contar aqui hoje. A Lucilene, ela recentemente assumiu uma posição de head de compras, área super difícil, hein, gente, lá na Roche, uma multinacional automotiva alemã. Ela é graduada em administração, com pós em gestão de projetos e ainda formada em executive coaching pelo Instituto Coachway. Ela acabou de voltar, a gente está fresca aí após 3 meses de intensivo na matriz da empresa na Alemanha. Foi uma super imersão, né, Lu, que a gente vai querer saber muito sobre isso. Então é um prazer ter você aqui conosco. Para quem não sabe, né, eu conheci a Lucilene a trabalho, né, num processo que a gente desenvolveu aí juntas. E foi muito legal ver todo o trabalho que ela desenvolveu, e a carreira dela é muito inspiradora, e foi um dos motivos que eu quis trazê-la para esse podcast, que eu tenho certeza que ela vai inspirar muitas pessoas e trazer aí muitos caminhos das pedras do que você pode fazer para crescer e ter sucesso na carreira. Lu, muito obrigado do seu tempo, da sua disponibilidade. Tenho certeza que você é um exemplo e que as pessoas vão aprender muito com você. Muito obrigada. Nossa, Paula, eu agradeço o convite. Para mim também está sendo uma novidade, né? Essa é a primeira vez que eu participo de um podcast, então tô um pouco nervosa. É normal. E sabe o que é interessante, Lu? É bem isso, é trazer pessoas que não estão habituadas a trabalhar a fazer esse tipo de coisa. Porque tem muita gente boa que são meus clientes, que eu entrevisto, que eu conheço e que eu vejo que não tem isso. Então, eu acho que vai dar super certo, com certeza, fique tranquila. Então, conta pra nós, Lu, como que você foi parar em compras? Antes de mais nada, acho que esse é um ponto legal. Conta pra nós da tua trajetória. Eu venho de uma família de comerciantes, né? Meus pais têm uma vidraçaria e eu me criei nesse ambiente, né? Ajudando ali, enfim. Então, sempre me identifiquei muito com essa área comercial, de falar com pessoas e tudo mais. Sempre fui muito falante, né? Logo que eu entrei na faculdade, eu comecei a procurar estágio, né? Nível superior. E aí, eu ingressei na primeira multinacional que eu trabalhei. Uma siderúrgica, né? Lá no Rio Grande do Sul, na área de compras internacionais. Eu havia, inclusive, escolhido a faculdade de administração com ênfase em comércio exterior, porque o meu objetivo era trabalhar nessa área, e o sonho era viajar o mundo e tudo mais. E aí eu ingressei justamente na área de compras internacionais. E aí surgiu uma oportunidade para eu ser efetivada muito rápido. Fui crescendo na carreira, fui evoluindo. Aprendi muito lá, foi uma baita escola para mim. Depois que eu estava lá, em torno de 5 anos, eu tive um problema de doença na família. E aí eu tive que pedir desligamento para assumir a empresa dos meus pais. Para mim foi um desafio enorme, né? Pela primeira vez eu pude sentir na pele o que era um cargo de gestão, né? Só que assim, o desafio foi enorme porque eu caí de paraquedas lá. Então, como meu pai estava muito doente, não podia realmente fazer uma passagem de bastão para mim, eu tive que aprender tudo na marra, né? Então, quem eram os clientes, quem eram os fornecedores, como que estava a contabilidade da empresa, a gestão de estoque, andamento de obra. Então, no começo foi difícil, mas aos pouquinhos as coisas foram se encaixando. Então, também, como eu falei anteriormente, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ter um cargo de gestão. E foi um desafio, porque eram todos homens mais velhos, bem mais velhos do que eu. Na época eu era muito novinha, tinha 24 anos. Mas eu cresci muito, evoluí muito como pessoa. E é engraçado, né? Principalmente falando sobre mim, né? Logo que eu entrei no mercado de trabalho, eu achava que eu sabia tudo, né? Imaturidade minha completa, né? Então, pela primeira vez, eu pude perceber que, nossa, eu estava muito, muito distante do que eu esperava, do que eu imaginava que eu era lá atrás, quando era estagiária, né? Então, é engraçado que a vida ensina, né? Então, amadureci muito, aprendi muito. E aos pouquinhos, né, o meu pai foi se recuperando e eu fui me desligando da empresa. Então, percebeu, bom, aqui meu ciclo encerrou
decidi voltar para o mercado de trabalho. E aí foi algo muito legal, porque logo de cara eu consegui entrar numa empresa muito boa, né? Também do ramo agrícola, lá no Rio Grande do Sul. E eu amava trabalhar lá, era uma empresa maravilhosa, foi uma ótima escola para mim. E foi muito desafiador, né? Porque eu entrei para trabalhar justamente dentro do Compras NPI, que a gente chama, que é compra projeto, né? Com o objetivo de trazer redução de custo. Então, era um projeto piloto, não tinha nenhuma outra planta, um time focado dentro de compras, focado em redução de custo, que tinha como foco, né, conectar engenharia, qualidade, manufatura, compras, projeto e commodity para trazer a redução de custo, né? Então, foi aí que me surgiu a necessidade de eu ir procurar algo mais técnico, né? Porque eu, formada em administração, entrei num universo totalmente técnico, tendo que ter discussões com engenharia, discussão no mau sentido, né? Mas conversas com engenharia, procurando oportunidades de saving, né? Análise de desenho técnico, enfim. E também conversas mais técnicas com os fornecedores. Então, foi aí que eu vi a necessidade de realmente procurar essa especialização numa área mais técnica. E aí, eu procurei alguns cursos e encontrei no Senai. Então, na época, eu tive alguns colegas que me falaram: nossa, tu é louca, ir pro Senai. No currículo que você tem ADM, daí tem o técnico. Eu falei, não, o técnico deve ter vindo antes, que é meio que as pessoas... seria minha segunda pergunta, inclusive. Nossa, por que você sentiu essa necessidade? Que legal. E daí, como é que foi lá no Senai? Me conte. Foi desafiador também, porque primeiro muito cansativo, né? Porque eu procurei um curso intensivo porque eu queria aprender rápido, né? Eu não queria levar muito tempo. Então, eu encontrei um curso intensivo, que eram 6 meses, que passava pela parte teórica e depois ia para a prática. Então, eu aprendi a usinar peça na fresa, no torno, aprendi a soldar. E aí, eu trabalhava o dia inteiro de salto, né? Porque, enfim... eu tinha uma chefe minha que falava isso para mim, e é uma frase que sempre ficou muito latente na minha cabeça: sejas quem almejas. Então, claro, para algumas pessoas pode parecer bobagem, mas a nossa imagem importa, né? Então, no momento que tu demonstra que tu cuida da tua aparência, né? Que tu se preocupa... Exatamente. Então, passa também, te dá mais confiança para lidar com os desafios do dia a dia. Mas também passa uma boa impressão para as pessoas, né? Então, o dia inteiro trabalhando de salto para lá e para cá, e aí à noite ia pro curso técnico usinar a peça, soldar a peça. De salto. Não, daí tinha que ser de EPI, né? Mas era bem cansativo. E aí eu peguei bem naquela época do verão ali, enfim. Mas foi muito legal, eu era a única mulher do curso. E no começo, os meus colegas faziam piadinhas, enfim. Porque o público do Senai não é bem aquele. Eu estava ciente que não era muito meu nicho ali. Mas não importa, era o conhecimento que eu precisava. Né? Então, a grande maioria das pessoas ali eram pessoas que trabalhavam em linha de produção, em alguma empresa do ramo metalúrgico. E que a empresa, inclusive, tinha pagado esse curso para se desenvolver, para aprender, para trabalhar em alguma outra máquina nova da empresa, etc. e tal. Então, era também um público mais jovem, né? Então, eu era a única mulher do time, do curso, e aí no começo tinha umas piadinhas e tal. Eu quero ver se vai conseguir fazer, enfim, ninguém vai te ajudar, porque era individual, né? E aí, deu tudo certo. No final, eu consegui aprovar com a nota máxima. E foi um desafio legal, assim, me provou que eu era mais forte do que eu imaginava. Que legal. E isso também me trouxe muito repertório, muita bagagem, assim, me ajudou muito a lidar no dia a dia do Compras Projeto. Logo depois eu comecei a minha pós na área de gerenciamento de projeto, que também me trouxe uma bagagem bem interessante que me ajudou, aprofundei mais em conhecimento de metodologias ágeis e gestão de projeto em si, né? Gestão de risco, gestão de timing, gestão de custo. Então, acho que tudo veio para somar. Logo depois, o nosso time cresceu muito, né? Deu super certo esse investimento da empresa nesse projeto piloto. Nosso time cresceu bastante. E aí, eu recebi a proposta para ser team leader do time e reportar direto para a gerência.
Então, primeiramente, eu não tinha ingressado na empresa como líder, mas essa proposta ela veio muito rápida também. E aí a ideia era que eu propagasse para o time qual que era a linha de raciocínio, né? Como que eu fazia para encontrar saving? Qual que era a metodologia que eu utilizava, enfim, né? Porque não tinha nada escrito. Então, eu tive a oportunidade de participar do desenvolvimento de uma área, desenhar processo, né? Que incrível! Então, isso foi muito legal. Eu gostei bastante também dessa oportunidade. Foi algo que realmente agregou muito para mim. Que legal. E como que você veio parar em Curitiba? Como que foi essa mudança de cidade? Que desafios você enfrentou nessa mudança? Como é que foi? Depois que eu estava lá ainda trabalhando no Rio Grande do Sul, e aí no LinkedIn, uma empresa daqui de Curitiba me encontrou e me mandou uma mensagem: olha, a gente está com uma posição de supervisora de compras em aberto, nós somos uma multinacional americana, de grande porte, e a gente tem uma fábrica lá no Paraná, em Araucária, e a gente está com essa posição. Topa vir aqui conversar com a gente e tal. Nossa, no começo eu fiquei pensando, meu Deus, será que vale a pena, né, me mover daqui? Nasci e vivi a vida toda na mesma cidade, lá perto da minha família e tudo mais. Como que vai ser isso? Mas eu sempre tive o sonho de liderança de pessoas, né? Eu sempre me identifiquei muito com isso. E eu tinha pressa, né? A pressa da juventude, eu tinha pressa. Eu queria que as coisas acontecessem rápido. E eu vejo assim que é uma questão de mercado, não é porque é uma empresa ou outra, mas geralmente a empresa, quanto maior ela é, mais globalizada ela é, mais lento acontece a movimentação de carreira, de subida de cargo. Então, a análise que eu fiz foi basicamente onde eu quero chegar, onde eu estou e onde eu quero chegar. E aí, na empresa que eu estava, eu já estava me encaminhando para um cargo de especialista, que é ainda um nível abaixo do cargo de supervisão. Então, eu pensei, bom, meu objetivo é ser diretora para cima. Quanto tempo eu vou levar até chegar à gerência? Se eu continuar aqui? Talvez 3 anos, provavelmente mais do que 5, né? Então, foi isso que num primeiro momento me motivou, a questão de ganhar tempo. Quando eu cheguei em Curitiba também foi bem desafiador, porque era durante a pandemia. Então, eu vim para cá sozinha, não tinha nenhum amigo, nenhum parente. E o curitibano tem como fama ser um povo mais fechado, né? Super. Então, também enfrentei essa dificuldade, tipo, chegar numa cidade totalmente nova, sozinha, sem nenhum contato, até conseguir criar relações, né? Tanto fazer a leitura do cenário da empresa nova que eu estava entrando, mas também gerar essa base, né, de convivência pessoal, social também. Construir do zero, Exatamente. né? Porque você vem sozinha para uma cidade que você não conhece ninguém, que tem fama de mau humor, né? De não cumprimentar e tudo mais, né? Que desafio, né? Desafiador. Isso foi muito engraçado, que faziam piadas. Te deram um bom dia no elevador hoje? Enfim. Mas não posso reclamar, sempre fui muito bem tratada aqui em Curitiba, né? Gosto muito de morar aqui, hoje eu tô super adaptada. Não voltaria para o Rio Grande do Sul, amo de paixão Curitiba. Realmente me encontrei aqui, sou muito feliz aqui. Perfeito. E Lu, você teve uma carreira muito rápida, né? Você cresceu bastante, muito rápido. Obviamente, você se qualificou, seja o curso que você for fazer, tem a questão de idiomas e tudo mais. Eu sei que você buscou essa qualificação. Soft skills, o que você acha que é o teu diferencial competitivo hoje que contribuiu para você ter esses crescimentos tão rápido que você teve nas empresas que você trabalhou? Eu acho que, assim, é muito importante saber fazer a leitura do cenário, né? Até antes da gente começar aqui, a gente estava conversando sobre isso. Entender qual que é o objetivo da empresa, qual que é a cultura dessa empresa que eu estou me inserindo, né? Porque cada empresa vai ter o seu momento, né? E os objetivos, eles vão acabar mudando de uma empresa para outra. Então, é importante entender quais são as maiores dores dessa empresa, o que ela espera. E aí, a partir disso, eu sempre procurei pensar como que eu, dentro das minhas responsabilidades, posso agregar valor para resolver esses problemas, né? Para realmente facilitar o objetivo da empresa. Como que eu posso ajudar, né? Então, sempre foi esse o meu pensamento. Eu acho que ele realmente me ajudou em muitos momentos.
Mas eu acredito que, assim, o diferencial de um profissional, ele é conectado a 3 coisas. É a tua competência, né? Que isso tu vai desenvolvendo ao longo do tempo, competências técnicas, principalmente. Mas também tem um pouco de experiência de causa. Mas também, além disso tudo, é importante tu ser uma pessoa querida, tu saber te relacionar. Então, isso é muito importante, independente de qualquer empresa que tu trabalhe. Relacionamento, ele é importante, sim. A gente precisa construir pontes, sim. A gente precisa criar aliados, sim. Porque, primeiro, ninguém faz nada sozinho. Então, eu sempre imaginei o seguinte, bom, eu preciso engajar as pessoas para que juntos a gente resolva esse problema. Eu preciso engajar as pessoas para que juntos a gente alcance esse resultado. Então, assim, sair do pedestal. Né? Ter a humildade de entender que sozinho tu não faz nada. E eu acho que o terceiro pilar é a rapidez. Então, o mundo ele tá cada vez mais dinâmico, né? As coisas, tudo para ontem, tudo muda muito rápido. E agora com a inteligência artificial tomando conta de todas as áreas, a gente vê como a máquina é muito mais ágil, né? Claro que ela não nos substitui, né? Mas isso nos traz algumas necessidades de evolução também, de melhora. Então, a agilidade ela é importante, esse senso de urgência ele é muito importante. E também de como a tecnologia vai nos ajudar a ser mais ágil, né? Esse Exatamente. pensamento Usar é bem importante, favor. Né? E até falando dentro desse contexto, né? De que forma você acha que essa tecnologia tem impactado hoje dentro de compras, inteligência artificial, tantas coisas acontecendo, né? Porque compras, eu vejo que é uma área extremamente... que te dá uma exposição internacional grande, né? Porque você... dependendo da empresa que você você tem fornecedores de fora, você acaba tendo muita visibilidade. Se é uma multinacional, tem exposição com matriz, é uma área geralmente muito estratégica de um negócio. Como que você vê assim, a tecnologia invadindo a área de compras e de que forma isso pode ser utilizado a favor da área? Eu acho positivo, tá? Eu lembro que logo que eu comecei no compras, meu Deus, era muito Excel, fazia tudo na mão. Sempre trabalhei em empresas que teve um sistema de ERP robusto por trás, mas no início ele era limitado, né? Então tinha muita análise manual, né? Muitas atividades manuais. Então, eu vejo que assim, a inteligência artificial vem para automatizar muita coisa, para que o sistema trabalhe em nosso favor e que a gente consiga, a gente comprador, né? E todas as áreas, eu acredito, que a gente consiga focar em atividades mais estratégicas, né? Porque eu acredito que a inteligência artificial ela nunca vai substituir o ser humano, porque nem tudo é binário, depende. O compras, qual que é a receita de bolo para resolver um problema de falta de peça? Depende, que peça? Que fornecedor? Qual matéria-prima? Onde ele está? Né? Como está a economia? Exatamente. Qual região? Dependendo se não for no Brasil, qual país? Né? De onde vem a matéria-prima? Porque tem muitos fatores que impactam, né? Então, eu acredito que é muito positivo e hoje em dia a gente tem sistemas automatizados que se o sistema estiver bem parametrizado, ele vai facilitar muito a vida do comprador, né? Para que a gente libere o nosso tempo para focar em estratégia, que é a estratégia de fornecedor, trazer mais produtividade para a empresa, mais resultado financeiro. Lu, uma coisa que eu acho que é bem legal de você como gestora falar. Agora vamos falar de recrutamento e seleção, tá? Sempre que abre uma vaga de compras, eu ainda vejo, assim, 8 de cada 10 candidatos reprovam por idioma. Por quê? Porque o nível de inglês exigido de um profissional de compras hoje não é o mesmo nível que se exige muitas vezes de outras áreas, não é o se comunicar. Eu entendo que é extremamente sensível, né? Você vai fazer uma negociação que a pessoa te entenda errado, porque além de falar inglês, você tem que ter certeza que ela entendeu exatamente aquilo que você precisa passar a mensagem. A gente está falando de contratos em inglês, a gente está falando de tudo isso. Então, assim, é uma área desafiadora por causa do idioma, mas eu vejo que ainda essa necessidade desse olhar técnico, de compreender várias áreas, independente se é compras diretas ou indiretas, mas essa necessidade de entender essas subjetividades, essas variedades que ocorrem no processo de compras e, ao mesmo tempo, ter esse traquejo comercial, é difícil você achar. Então, eu vejo que, embora a gente veja muito comprador, tem muito comprador que não é estratégico, né? Tem muitos clientes que falam, olha, eu preciso de um comprador, é um negociador.
não um passador de pedido. Exatamente. Então, eu acho que nós, como headhunter, nosso grande desafio é achar essa pessoa. E você, como gestora, quando você está entrevistando, o que você sente que está faltando nos profissionais hoje da área de compras? Assim, eu concordo plenamente com o que tu falou. Eu acho que assim, já foi o tempo que o comprador ele tinha que pedir desconto para o fornecedor, ele ia conseguir entregar a meta dele. Né? Hoje em dia está todo mundo trabalhando com margem apertada, né? Então, principalmente depois da pandemia, toda a questão de custos ela mudou para sempre em muitas matérias-primas, né? A gente também aqui no Brasil enfrenta a variação cambial e também está acontecendo guerra, está acontecendo conflito. Tudo isso afeta a gente aqui, né? Porque nós não somos autossuficientes, nenhum país é. A gente depende de matérias-primas importadas, né? A gente depende. Então, é importante que esse comprador completo, ele seja um híbrido, né? Ele tenha o conhecimento técnico, mas que ele também tenha o jogo de cintura do negociador. Exatamente, assim, né? Do cara comercial. É uma coisa que eu falo muito hoje pro meu time, na Horsch, que é a empresa que eu trabalho hoje, a gente está num momento de crescimento, né? Então, a Horsch veio para o Brasil faz em torno de 9 anos. E no início era tudo importação, todas as máquinas eram importadas. A gente começou a produzir as primeiras máquinas e hoje a gente está numa nova planta linda, enorme, com muito potencial de crescimento, com muito espaço para crescer e eu tenho certeza que vai crescer. Mas nesse momento que quando a gente compara com os grandes players do mercado, a gente ainda tem um volume pequeno, né? Então quando tu vai entrar em contato com o fornecedor, que o cara já está naquele mercado e ele atende os teus concorrentes, me diz por que ele vai dar atenção para o teu pedido se ele tem um volume altíssimo com os outros. Então, assim, além de tu negociar o preço, tu tem que vender a tua ideia. Não é só comprar, tem que vender também. Que loucura, tu nunca tinha pensado nisso. Exatamente. Então, é engraçado, porque assim, por isso que eu falei anteriormente, é importante tu saber fazer a leitura do cenário. Então, e é engraçado que assim, desde a pandemia eu percebo que cada vez mais a área de compras vem sendo mais valorizada. E isso me deixa muito feliz, porque eu vejo que no começo da minha carreira, e nem faz tanto tempo que eu comecei, né? O compras ele era visto como um centro de custo. Então, hoje o compras é visto como estratégico. Né? Por exemplo, novamente, né, na Horsch, 70% do custo da máquina é minha responsabilidade. São componentes diretos. Então, assim, olha a responsabilidade que está na nossa mão. Né? Se eu não souber muito bem como manejar a situação, como gerir essa equipe, como gerenciar meus fornecedores, como trazer bons fornecedores que a gente sempre procura trabalhar em parceria, porque no fim das contas, o especialista na peça é o fornecedor, porque é ele que está fazendo no dia a dia. Né? Por mais que o comprador ele se aprofunde na sua commodity, nos processos, ninguém vai saber tão bem quanto o fornecedor que está fazendo a peça lá na fábrica dele. Então, a gente tem que ver o fornecedor como um parceiro, não como um inimigo. Né? Senta cada um aqui de um lado da mesa e agora começa aqui a briga para fazer o fornecedor sangrar e dar o maior desconto possível. Então, não dá para ser assim, porque isso não é produtivo e ninguém aguenta muito tempo, né, esgoelando margem. Não é esse o objetivo. A gente quer trabalhar de uma maneira saudável para que a gente consiga ter preços justos e competitivos, a gente cresça e que o fornecedor cresça com a gente. Né? Então, isso é uma coisa muito legal da Horsch, né, que eu pude ver, inclusive na Alemanha. Fornecedores que cresceram com a gente, que começaram com a gente pequenininho lá atrás e que hoje estão muito bem, com um turnover de bilhões de dólares, com um turnover de milhões de dólares. Isso é muito legal. Então, assim, o comprador ele precisa ter os dois lados. Ele tem que saber o técnico. Porque hoje em dia a grande maioria dos savings, eles vêm de design change. Né? Eles vêm de uma melhoria. Realmente precisa ser essa matéria-prima, precisa ser esse processo. E trazer, de novo, né, parceria com o fornecedor, trazer o fornecedor. Implementar a Tech Day, né? Trazer o fornecedor para mostrar a máquina para ele,
tem alguma sugestão? Será que a gente consegue melhorar aqui? Será que a gente consegue trazer melhoria não só de custo, mas também melhoria de processo? Para que a gente consiga, de novo, atender bem o nosso cliente. Perfeito. E o que você acredita que os candidatos, né, mais estão fazendo de errado na entrevista? Assim, você que já entrevistou bastante gente, imagino, o que é o erro que eles estão cometendo? Assim, eu acho que cada pessoa tem uma opinião, né? Mas a minha opinião, assim, eu vendo que está tendo muita movimentação de cadeiras. Então, eu vejo que, assim, desde essa movimentação da pandemia, que os compradores estão sendo vistos como estratégicos, automaticamente o salário sobe. Né? Então, muitas vezes tem candidatos, não são todos, mas tem candidatos que entram numa barganha, como se fosse uma prostituição no mercado, quem paga mais. Né? Então, assim, qual que é o teu propósito? Qual que é a cultura da empresa? Quais são teus valores? A empresa que tu tá indo agora, ela conecta com tudo isso? Porque é responsabilidade tua fazer essa análise. Tu precisa fazer a leitura, precisa entender. E hoje em dia, tem várias ferramentas na internet, tu joga o nome da empresa e tu consegue saber muita coisa. Muita coisa. Tem até a possibilidade de procurar pessoas que já trabalharam lá. E olha que as pessoas respondem, tá? Porque eu mesma já fiz isso. Então, assim, quando tu tá fazendo uma movimentação de carreira, é tua responsabilidade fazer o tema de casa. Faz parte. Então, essa dança das cadeiras é algo que está muito latente nos profissionais de compras e isso gera um certo receio. Para mim, gera. E eu não estou falando, é um problema, então a pessoa tem que ficar 30 anos na mesma empresa. Não, não é isso. Mas está muito comum, Paola. Bom, tu trabalha com isso, tu sabe. É um desafio para nós. Está muito comum. As pessoas, num ano, mudam empresa 2 vezes, 3 vezes. E isso é recorrente, não é pontual. Né? Então, acho que esse é um ponto que acaba dando um certo receio para quem está contratando. E também a dificuldade que muitas pessoas têm de trazer exemplos práticos. Porque, assim, o papel, ele aceita tudo. Eu posso colocar que eu fiz mundos e fundos no papel, no meu currículo. Mas, no momento de entrevista, eu, pelo menos, sempre procuro perguntar exemplos. Por exemplo, pode me citar algum projeto de saving que tu trouxe para a empresa? Como que tu fez ele? Qual que foi o teu papel? Qual foi o resultado atingido? E muitas pessoas gaguejam. E para mim isso é o básico, tem que estar na veia do comprador. Né? Se perguntar, por exemplo, para mim, um exemplo de uma redução de custo, eu consigo lembrar de tantas coisas. É difícil escolher uma, porque eu fiz na prática, eu botei a mão na massa. Mas eu também entendo que eu tenho uma facilidade de comunicação. E eu desenvolvi isso, então eu sei vender meu peixe. Então é importante também a pessoa desenvolver, porque a comunicação é uma habilidade treinável. Totalmente. Ninguém nasce sabendo. Então é importante saber vender teu peixe, trazer exemplos práticos. Como que tu atingiu aquilo? Como que tu fez aquele projeto? Como que tu resolveu um conflito? Qual foi teu papel nele? Mas também ter uma carreira mais sólida, sabe? Consistente, né? Mais consistente. Sabe que eu percebo muito isso nas entrevistas, isso gera uma ansiedade nas lideranças, principalmente porque eles pensam, e agora? Ele vai entrar aqui, quanto tempo vai ser para vir essa insatisfação novamente, né? E realmente as empresas, só que é um negócio que não é sustentável, né? Porque assim, ele troca daqui, vai para cá, ele vai para cá. Daí o que acontece, né? O que eu percebo? Ele já tá muitas vezes aquele comprador com um salário de sênior, no salário de especialista, mas ele não tem toda a cancha ali do sênior e do especialista. E daí para ele dar um próximo passo, ele não consegue, ele trava a carreira dele. Daí o que ele faz? Ele começa a fazer movimentos laterais. E quando ele vê, ele não... Teve até um cliente meu que falou uma coisa que eu sempre questiono isso também em mentoria. Qual foi a atividade de mais longo prazo que você desenvolveu? Principalmente se a gente leva para dentro da área de compras, a gente precisa entender que o mercado ele é muito cíclico, as coisas variam muito e é importante para um comprador, né? A gente está falando aí de pessoas mais de nível sênior, especialistas, gestores, que ele viva alguns momentos da organização, dentro de uma mesma organização, onde ele vive essas oscilações de mercado, porque é aquilo que vai dar musculatura, aquilo que vai dar experiência para ele. Então, eu vejo que muitos profissionais não dá tempo.
Então, eles podem ser excelentes, super soft skills, legal hard skills também, mas tem um ponto dessa questão de focar somente no salário, e acho que você foi muito feliz com essa frase de compras virou muito estratégico e ao mesmo tempo daí todo mundo olhou para isso. É difícil de ter o profissional, então o cara tem lá hard skills, soft skills, mas se perde no planejamento, né, da carreira dele, porque ele foca ali no salário, foca naquele objetivo e daí fica pulando de um lado para o outro, que dificulta muito e não é sustentável, né? Já vi muitos profissionais excelentes que chega um momento que e agora você vai para onde? Aí começa a reduzir o salário, tem que começar de novo, então você acha que tá pegando um atalho, mas na verdade você tá indo para um caminho muito errado, muito ruim, né? Perfeito, Lu, muito legal. Nossa, super, super bacana. E conta pra mim, assim, a área de compras é uma área de bastante pressão, né? Tanto para redução de custos, né? Você trouxe a questão do fornecedor, né? Que você tem que cuidar também do fornecedor, né? Tem empresas que não têm esse pensamento e que bom que você está numa empresa que tem desse crescimento mútuo. Mas como trabalhar com essa pressão? Porque tem coisas assim que... O que vai fazer agora, né? Onde mais nós vamos enxugar? E, ao mesmo tempo, manter uma saúde mental. O que você faz para conseguir equilibrar tudo isso? Assim, eu acredito que é importante estar conectado com o teu propósito, né? O que tu espera, quais são teus objetivos. Eu lembro que quando eu fiz o curso de coaching, o professor Paulo deu um exemplo que isso me marcou muito, eu nunca vou esquecer. Ele falou que em determinado momento ele estava fazendo coaching em uma empresa e a empresa tinha contratado ele porque já tinham colocado, acho que 2 ou 3 pessoas em determinada posição e nada dava certo. Então, eles contrataram esse coach do Paulo para desenvolver essa pessoa que já era terceira e não estava dando certo. E aí ele falou, bom, eu vou fazer então primeiro eu gostaria de fazer a análise do cenário. Então, a empresa topou e tal, ele ficou um tempo ali observando, conversou com algumas pessoas, conversou com alguns pares, conversou com a pessoa que deveria ter o coach. E aí, depois ele voltou com o diagnóstico. Ele falou assim, o problema não é que vocês precisam desenvolver essa pessoa, é que vocês têm um ambiente caótico e vocês estão contratando pessoas processuais. Um ambiente caótico requer uma pessoa caótica. Então, assim, esse é um comentário que te leva a pensar, né? O que ele quis dizer com caótico? Eu consigo entender muito bem. Então, é importante também tu entender qual que é o teu perfil, quais são teus pontos fortes, né? Hoje eu sei os meus. Inclusive, a mentoria me ajudou muito, né? A entender isso. Então, é importante entender quais são teus pontos fortes, quais são teus pontos fracos. E quais ambientes que eu me integrando nele, eu vou potencializar os meus pontos fortes. Então, é importante, se todo mundo fizesse essa análise, os ambientes seriam muito mais bacanas, tá? Mas eu sempre procuro manter um ambiente leve no trabalho, me divertir também, tá sempre junto com o time, trocar muita ideia, conversar. E eu gosto de estar perto. Então, assim, vai ter momentos que a gente vai desabafar, e vai ter momentos que a gente vai falar de carreira, vai ter momentos que a gente vai falar de um problema que está acontecendo que precisa ser resolvido. Então, eu gosto muito disso, sabe? Essa liderança coaching, direcionadora, essa troca é o que me brilha os olhos. Mas a vida não é só trabalho, né? Então, é importante fazer coisas que tu gosta, né? Nos teus momentos livres, estar perto das pessoas que tu ama, né? Cuidar de ti mesmo, né? Então, é um mix de coisas. O que as pessoas veem como sucesso, e tem até uma tirinha, né? O que as pessoas veem como sucesso, que é uma visão retrógrada, né? O sucesso é subir na carreira e ganhar muito dinheiro. Mas, na verdade, o que é sucesso? É ter um balanço entre uma carreira, a fazer algo que tu gosta, ter uma vida saudável, estar perto das pessoas que tu ama. Então, é um mix de coisas, né? Você me conhece, sabe que eu falo muito sobre isso. Não pode ser uma meta, né? Uma linha de chegada. Ele tem que ser a constância, porque isso que vai te dar mais felicidade. Porque, você vai lá, quero sucesso, tá daí. Tá com o resto tudo errado. E daí, mas tem o sucesso na carreira. Não é isso. O sucesso são várias ações que você faz no teu presente e que você pode ter sucesso nessas ações. E isso, obviamente, vai reverberar no teu futuro.
E me conta dessa experiência na Alemanha, né? 3 meses com os alemães, como é que foi? O que foi teu maior aprendizado lá? O que mudou aí dentro de você nesse período? Conta para nós. É outra situação engraçada, porque ano passado, na outra empresa que eu estava, eu recebi uma proposta para mover para os Estados Unidos. Eu já era gerente aqui no Brasil e eu iria no mesmo nível, né? E muitos profissionais que trabalham no mundo corporativo como eu, talvez iriam adorar essa proposta. E eu sentia muito medo. Eu sempre tive vontade de viver uma experiência fora. Mas nessa ocasião, eu declinei a proposta. E aí, passou um tempo, exatamente 6 meses depois, apareceu essa oportunidade na Horsch. E durante o processo de entrevista, eles me falaram, olha, só tem uma coisa, né? Tu ingressando na empresa, a gente gostaria que tu ficasse 3 meses em imersão no nosso headquarter na Alemanha, para te passar um período de treinamento, né? Conhecer mais dos processos da empresa, conhecer as ferramentas que a gente utiliza lá na Alemanha, porque eles estão um pouco mais avançados em alguns processos, né? Porque existe há mais tempo, enfim, faz parte. Mas também para te conhecer as pessoas, porque a Horsch é uma empresa familiar. Então, eu tive a oportunidade de conhecer os donos, toda a liderança sênior da empresa global. Então, foi uma oportunidade muito legal. E, assim, foi um choque cultural, né? Porque eu já tive a oportunidade de viajar para outros países, mas nunca trabalhei fora, né? Então, essa foi a primeira experiência que eu tive. E para mim, foi uma quebra de paradigmas. Primeiro que para mim é muito claro que não existe uma cultura melhor do que a outra, né? Cada uma tem suas particularidades e a gente precisa respeitar, né? Mas falando de Brasil e Alemanha, é um choque cultural enorme, né? Então o brasileiro ele é mais relacional, ele é mais falante, ele cria essas conexões. O alemão, ele é mais assim, bom, estou aqui no meu ambiente profissional, eu preciso fazer o meu melhor, entregar as minhas tarefas, os meus resultados, e depois cada um vai para sua casa. E era isso. Então, eu até tinha um receio imaturo da minha parte, totalmente equivocado. Fiquei preocupada, nossa, será que eu vou ser bem tratada? Como será que vai ser? Né? Por eu ser a única brasileira lá, né? Será que o pessoal vai me receber bem? E totalmente equivocado esse meu pensamento, porque eu fui muito bem recebida. Eles são muito educados, né? Muito polidos, me ajudaram em tudo que eu precisei. Claro, com suas questões que tem a diferença cultural, como eu falei. Mas é importante respeitar, né? A gente não pode ser ignorante e querer que todo mundo seja igual e que todos se adaptem para poder te atender. Então, a gente precisa ser maduro, né? E entender. Nossa, e isso para mim era muito claro. Eu estou indo lá. Eu sou a imigrante, né? Então, não é eles que têm que se adaptar a mim. Eu preciso me adaptar a eles, né? Mas, de novo, isso não é uma receita de bolo, né? Acho que cada um tem a sua opinião, mas para mim foi dessa maneira que eu enxerguei. Então, assim, profissionalmente foi uma oportunidade ótima. Foi muito legal. Pude também visitar muitos fornecedores lá, para comparar o processo lá com os fornecedores daqui. Então, foi muito legal mesmo. E, pessoalmente também. Nossa, também foi um bom desafio, porque estava lá sozinha. Troquei o verão pelo inverno, né? Porque aqui estava verão, calor, e lá peguei menos 10 graus. Muita neve. Mas, enfim, foi uma experiência muito boa. Eu fiquei em Schwandorf, que é onde fica o headquarter, né? Que é na região da Bavária, na Alemanha. E quais são os principais produtos, né? Da Horsch, o carro-chefe da Horsch? Conta um pouco desse desafio para você hoje, né? Você contou um pouquinho no começo, conta um pouquinho de como é que tá esse desafio e esses produtos, para a gente saber um pouco mais da empresa também. Bom, a empresa tá num processo de ramp-up, né? A gente está tropicalizando algumas máquinas, trazendo os projetos aqui para o Brasil, né? E tem alguns projetos novos que estão sendo desenvolvidos para atuar justamente no mercado brasileiro e alguns mercados específicos. Então, projeto 100% brasileiro. Então, isso é muito legal.
Nosso carro-chefe hoje são as plantadeiras, né? A gente está com um volume bem legal. E é interessante que quando tu olha a curva de crescimento da Horsch, a gente está 2 anos na frente da expectativa de crescimento que foi desenhada lá atrás. Então, todos os anos a gente está crescendo. O mercado do agro, nesse momento, está complicado, está um pouco parado, assim, por uma série de motivos, né? Questão econômica, a questão de guerra também na Europa acaba afetando, e também a questão política do Brasil, questão de clima, né? Então, um mix de coisas que afeta o mercado do agro como um todo. Mas quando a gente olha as notícias no mercado, elas não são positivas, né? Então, a gente tem aí vários concorrentes nossos que estão com grande volume de demissões, layoff, e a gente está indo num caminho contrário. A gente está contratando, a gente está crescendo, a gente está vendendo, aumentando o volume cada vez mais. Então, assim, a perspectiva ela é muito positiva. Realmente acredito que tem tudo para dar certo, vem dando muito certo, né? E você falou um ponto que eu acho que é bem bacana da gente abordar, né? Essa relação otimismo e pessimismo, principalmente vocês que estão ali nessa ponta de mercado que acaba tendo muito contato com o que está acontecendo, trabalhando nas previsões também do que vai acontecer. Você se considera mais pessimista ou mais otimista quando o assunto é carreira, né? Quando o assunto é essa perspectiva do que vai acontecer dentro de onde você está? Como que você vê isso? Nossa, eu sou uma pessoa super otimista na vida. Eu sempre acho que vai dar certo. Eu sempre acredito que vai dar certo. E é até engraçado que quando eu me mudei aqui para Curitiba, eu só pensava assim, vai dar certo ou vai dar certo. Não tem a possibilidade de dar errado, vai dar certo. Porque não dá, é para frente que se anda, né? Então, claro, tem questões que a gente não controla, né? Nem tudo a gente controla. A gente tem que focar naquilo que a gente controla. Mas eu acho que, assim, é importante ver a vida do lado do copo cheio. É importante ver a vida do lado positivo. Eu prefiro sempre acreditar que vai ser melhor, que o que aconteceu de ruim foi para aprendizado. Eu acredito que a gente nunca perde. Ou a gente aprende ou a gente ganha. Então, é essa maneira que eu vejo absolutamente tudo. Não só a carreira, não só o mercado, mas a vida. Eu sempre vejo de maneira positiva. Para quem está começando dentro da área de compras hoje, o que você falaria? Nossa, o que eu falaria? Eu acho que, assim, esteja preparado. Porque o desafio é grande, a pressão é grande. Mas tem uma válvula de escape, né? Saiba fazer a leitura do cenário. Tem muitas empresas com muitas culturas diferentes. Entenda quais são os teus pontos fortes, quem tu é como pessoa profissional, para conseguir fazer o match com uma empresa que mais se adeque a isso. Porque assim, o mundo perfeito ele não existe. Sempre vai ter pontos de melhoria, né? Sempre vai ter dificuldades. Então, é importante também ter essa visão madura, né? Tirar o romantismo um pouco de lado. Né? Então, não existe o líder perfeito, não existe a empresa perfeita, sempre vai ter oportunidade de melhoria. Então, assim, esteja preparado, desenvolva a resiliência. Foque não só no conhecimento técnico, que é importante, como a gente falou anteriormente, mas também nas soft skills, né? Aprenda a criar relacionamento. Tenha a visão de que não é o compras sozinho. Não é o compras sozinho que vai resolver o problema. É o compras com a engenharia, com a qualidade, com a produção, com o planejamento, com vendas, com o marketing, com o RH, com todo mundo junto, né? Porque um depende do outro, sozinho a gente não faz nada. E tenha o senso de urgência, né? É importante. Agilidade. Isso é muito importante, principalmente no compras, porque a fábrica tá parando e não dá para eu vou ver, eu vou mandar um e-mail. Já tem que estar visto, né? Então tenha também autorresponsabilidade. Temos um problema? É tua responsabilidade levantar o popô da cadeira, lá sentado do lado do colega e falar, a gente tem um problema, o que a gente pode fazer para resolver? Né? Então, eu acho que esse é um bom começo. Perfeito. E Lu, você tem alguma frase inspiradora? Tem uma frase que eu gosto muito, que sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não acredito em sorte, né? Tem até aquela máxima. Conquistou aquilo porque teve sorte. Chegou lá porque teve sorte. Isso não existe.
né? As oportunidades, elas estão sempre acontecendo. Só que muitas vezes tu não conseguiu pegar porque tu não estava pronto. Então, enquanto não acontecer aquilo que tu espera, vai te preparando. Então, de novo, é tua responsabilidade te desenvolver, aprender idioma, procurar conhecimento técnico. Então, assim, é responsabilidade de cada um, correr atrás. Perfeito, Lu. Lu, e agora a nossa última pergunta, que eu sempre faço para as pessoas que eu convido, porque acho que faz super sentido, né? Que eu vejo elas muito conectadas com o que elas fazem, com o propósito delas. E a minha pergunta é, por que você faz o que você faz? Nossa, é difícil responder isso. Acho que por muitos motivos. Primeiro que eu já trabalhei um período fora de fábrica. Então, eu já sei, a minha vida é fábrica. Eu adoro trabalhar na indústria. Essa correria do dia a dia é algo que me brilha os olhos. É minha paixão trabalhar com gestão de pessoas, né? Esse sempre foi meu sonho. E desenvolver pessoas é uma coisa que dá uma satisfação que é impagável, né? Ver como que aquela pessoa evoluiu, que ela saiu desse ponto, foi para lá. E de alguma forma tu pode ajudar em algum momento, seja num conselho, seja porque conseguiu alguma bolsa para um desenvolvimento, para um curso, enfim, uma conversa, algum conselho que deu. E o dia a dia de compras é muito dinâmico, né? Então, eu sou uma pessoa muito dinâmica. Eu acho que eu não daria nem um pouco certo trabalhando num ambiente que tem rotina, que é sempre a mesma coisa. Então, assim, eu me identifico muito também com esse dinamismo do dia a dia de compras, de sempre ter um problema novo, diferente, e que eu vou ter que pensar muito para tentar resolver da melhor forma, né? Então, eu acho que é por tudo isso que eu faço. Estimula a criatividade, aumenta o repertório. Fantástico, Lu. Lu, muito obrigada por sua participação. Acho que você trouxe insights e contribuições muito valiosas, não só para quem está na área de compras, mas também para muitos profissionais. Agradeço imensamente você ter estado conosco aqui hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar Carreiras com Propósito. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha com quem precisa ver esse episódio. Obrigada!